Camila Pereira, sou uma enfermeira brasileira formada há mais de 10 anos pela Universidade Federal da Bahia e hoje eu atuo nos Estados Unidos como Registered Nurse numa PCU, Progressive Care Unit, e estou muito ansiosa para contar minha história para vocês. Vamos lá? Hoje com a Covid-19, com a pandemia, a gente está enfrentando um desafio muito grande, porque todos os dias protocolos novos são divulgados, né? Novos artigos, novas orientações, novos tratamentos. Então, para a gente da equipe de enfermagem aqui, o nosso maior desafio é se manter atualizado. Então, a gente conta com uma equipe do hospital voltada toda para, a gente chama de atualizações, onde temos um portal e nesse portal todas as informações novas são divulgadas. A gente tem a obrigação de sempre consultar e quando é necessário a gente também passa por treinamento especializado naquilo que é novo, como por exemplo a gente passou a utilizar plasma, infusão de plasma para pacientes graves. Então a gente precisou fazer todo um treinamento de como administrar esse plasma, existe um protocolo e com isso outras terapias também, como a do Remdesivir, que é um medicamento que só tem aqui nos Estados Unidos, e por aí vai. São grandes desafios, realmente. Para toda a equipe de enfermagem, eu acho que não só de enfermagem, mas toda a equipe que trabalha no hospital, o maior desafio hoje são as questões pessoais, como, por exemplo, a distância da família. Os pacientes, eles não podem ter visitas, então a gente tem que manter um contato constante com os familiares, a gente precisa atualizá-los diariamente com relação à evolução do tratamento ou até a piora. E isso muitas vezes exige tempo da gente. Nós, enquanto enfermeiros, aqui nos Estados Unidos, a gente tem até uma certa autonomia para tomar algumas ações e atitudes relacionadas ao bem-estar do paciente. Então, a gente trabalha muito perto das famílias, como, por exemplo, vendo as preferências alimentares, vendo as preferências do dia a dia para eles, de cuidados básicos, para que a gente possa proporcionar um momento menos desagradável, menos doloroso para eles. Então, o maior desafio é, sem dúvida nenhuma, a questão familiar. Então, a gente usa iPads para manter a comunicação, a gente faz videochamadas com os pacientes e famílias, né? E um outro desafio envolve a questão dos tratamentos. Toda hora, uma novidade, a gente precisa realmente estar com tudo na ponta da língua. Com relação aos EPIs, a gente não enfrentou nenhuma falta. O que acontece geralmente, né? Quando a gente tem uma falta de eles logo suprem por outro. Um tipo de máscara N95 não está mais disponível no mercado, eles suprem por outro e a gente faz o teste de outra. É interessante também colocar que aqui nos Estados Unidos você não pode utilizar uma máscara N95 sem fazer o chamado fit test. O fit test nada mais é do que você utilizar a máscara, inalar um produto específico e se você sentir esse cheiro, o cheiro do produto, você tem que ir tentando outras máscaras até que você tenha o tamanho ideal acoplado no seu rosto, que não permita que nenhum aerosol passe para a sua face. Então, quando existe falta de eles providenciam outro, a gente tem que fazer um novo fit test, isso não é muito comum, mas em linhas gerais, a gente não teve falta a ponto de prejudicar a assistência. Existe uma outra coisa também que a gente tem mais possibilidades aqui. Então, a gente tem um EPI chamado PAPR, que é como se fosse aquele capacete de astronauta. Então, aquele profissional que não consegue se adaptar a nenhuma N95 tem autorização para usar o PAPR. E aí ele consegue transitar pelas áreas sem problema nenhum de contaminação. Na minha opinião, as maiores diferenças entre Brasil e Estados Unidos são as questões de EPIs, onde a gente tem aqui uma maior variedade e até mesmo qualidade dos produtos.
A gente tem uma questão voltada também para as atualizações, então as informações aqui elas chegam mais rápido do que no Brasil, embora no Brasil a gente tenha tido um avanço muito grande com relação à ciência, e graças à globalização e à troca de informações isso acontece mais rápido, mas aqui a gente tem informação mais atualizada, a gente tem também maior acesso a medicamentos de autoteste. Hoje, por exemplo, a gente tem acesso ao Remdesivir, que é uma droga que está sendo amplamente utilizada aqui contra a Covid. Antibióticos, eles não faltam, então eu ouvi falar de hospitais e hospitais de campanha que realmente não tem todos os antibióticos disponíveis, e isso realmente aqui eu não ouvi falar de acontecer. Obviamente que é uma questão mesmo de abastecimento e do posicionamento de cada país dentro do mercado global, mas essas são as diferenças. Com relação à assistência direta ao paciente, a gente tem também uma variedade maior de materiais que ajudam tanto na questão de, por exemplo, ajuda com relação à pele do paciente, de evitar lesão. Então, a gente tem uns sistemas de movimentação de paciente, nós temos uns sistemas que ajudam também os colaboradores não terem problemas com excesso de carregamento de peso. Então, a gente tem alguns guindastes para levantar os pacientes, porque os pacientes eles ficam muito fracos. Problemas com relação à queda, a gente tem o alarme da cama e a gente tem o alarme da cadeira, o que ajuda muito, o chair alarm, que é o alarme da cadeira. Bem, eu acredito que as maiores diferenças são essas, porque com relação à formação dos profissionais, a gente tem uma excelente formação no Brasil. Então, eu não tenho o que dizer dos profissionais brasileiros, eu acho que nós somos guerreiros, nós somos inacreditáveis, porque apesar do ambiente que a gente tem, da falta de recursos, da falta de insumos, muitas vezes a gente faz milagre. E eu já participei de muitas situações, eu já fiz medicina de guerra, como a gente chama, né, sem ter muito recurso. Um outro ponto interessante na assistência aqui é que muitos itens são descartáveis. Por exemplo, o ambu aqui é descartável, você não reprocessa. Então, isso facilita também muito de você ter o material de pronto para que você possa utilizar. Eu atuei por 10 anos no Brasil como enfermeira assistencial. E existem diferenças sim, o SUS, ele realmente é um sistema de saúde diferenciado no mundo, porém, aqui nos Estados Unidos, a gente também tem um sistema de saúde para a população que não para a população desassistida financeiramente. A gente não tem um sistema universal como no Brasil, que todos têm direito a acesso à saúde pública e gratuita. A gente tem uma premissa aqui que se você não importa o seu convênio, não importa o seu plano de saúde, seguro de saúde, né? Porque aqui é seguro de saúde, você pode ser atendido em qualquer hospital em uma situação de urgência e emergência. Ninguém vai te mandar embora, ninguém vai te dar alta porque você não tem o seguro, né? Mas o que acontece aqui? A gente tem programas sociais e que eu entendo que são justos, porque quem tem condição de pagar, paga. Quem não tem condição de pagar, recebe ajuda do governo. Mas de longe, a gente não tem o que o Brasil tem. Só que tem uma grande diferença, a qualidade da assistência. A gente sabe que no Brasil a gente tem excelentes hospitais SUS, mas a grande maioria não é excelente. E aqui a gente tem uma saúde, uma atenção à saúde hospitalar de excelência, ok? O que difere do Brasil, muitas vezes, é a atenção primária, depender do estado e da cidade. Aqui, o americano, ele não valoriza muito a atenção primária, ele demora muito para procurar assistência à saúde e, infelizmente, ele tem os gastos com
com os custos, né? Os custos hospitalares, eles são muito altos, porque as pessoas não previnem. Então, acho que é a maior diferença. Mas se você me perguntar, Faila, qual sistema você prefere? Eu digo que não existe preferência, porque eles são completamente diferentes. Porém, para o país que é os Estados Unidos, e a forma com que a relação de saúde, mercado, trabalho foi construída, ter um SUS aqui, eu não vejo possibilidades. Mas é um sistema que, enfim, eu acho que não é dos piores, poderia ser melhor, né? Assim como o SUS poderia ser melhor, e não é. Bom, o atual cenário já afetou bastante a minha rotina e a rotina do meu marido, mas agora, graças a Deus, a gente conseguiu adequar tudo. Afetou muito na rotina do nosso filho, porque ele ficou muito tempo em casa. Agora a gente já encaminhou ele para a escola de uma forma bem segura. A gente também está se sentindo mais seguro com relação ao lidar com os pacientes. Eu atuo em uma unidade linha de frente contra a Covid-19, então eu só atendo pacientes com Covid. E no primeiro momento isso me causou um pouco de medo, de entrar em casa. A gente adequou muito a rotina da gente, mas graças a Deus agora tá tudo muito bem ajustado. Então eu chego em casa, eu não falo com eles, eu primeiro vou, tomo um banho, a minha roupa, a nossa roupa, meu marido também trabalha em hospital, no mesmo hospital que eu, então a gente coloca as roupas no lugar adequado, toma banho no banheiro adequado e depois a gente se reúne. Mas no início foi bem tenso. Tive a oportunidade de exercer assistência aqui um pouquinho antes da pandemia e agora durante a pandemia. Eu pude perceber que a valorização independe da questão da pandemia. Inclusive agora a coisa também já se estabilizou bastante. No início da pandemia ocorreu aquela coisa assim de super valorização do que já é valorizado. Agora as coisas se acalmaram mais. E antes da pandemia eu sentia, nossa, a gente tem um reconhecimento na sociedade muito maior do que no Brasil. O enfermeiro aqui, ele tem uma posição na sociedade, diferente do Brasil, que o enfermeiro, ele não tem uma posição na sociedade. As pessoas ainda não entendem o que é o trabalho do enfermeiro. O senso comum, as pessoas, a sociedade não entende ainda. Haja vista coisas que aparecem aí na televisão, seriados, etc e tal, acho que as pessoas ainda não entendem qual é o trabalho da enfermagem ou fingem que não entendem. Aqui nos Estados Unidos, todo mundo sabe o que o enfermeiro faz, o que ele é capaz de fazer, e mais, a gente tem as práticas avançadas em enfermagem. No Brasil, a gente tem um escopo de prática até ali. Nos Estados Unidos, a gente tem o escopo de prática do Registered Nurse, e a gente pode ser, além do Registered Nurse, a gente pode ser o Nurse Practitioner, Nurse Anesthesiologist, Nurse Midwifery, que aí são enfermeiros anestesiologistas, enfermeiros parteiros, enfermeiros que atuam na atenção primária, enfermeiros que atuam em especialidades, como, por exemplo, enfermeiro gastro, o nurse practitioner gastro, o nurse practitioner plantonista. Por exemplo, no hospital que eu trabalho à noite, quem atende as intercorrências não é o médico, é o nurse practitioner. Ele que faz a reposição de eletrólito, ele é que vê o que está acontecendo com o paciente, se tem um exame alterado, ele prescreve o que é necessário, e por aí vai. Então, aqui a gente consegue exercer mais, e sem querer comparar com outras profissões, aqui o enfermeiro prescreve, o enfermeiro requisita exames, o enfermeiro de práticas avançadas. Então, esse é um dos motivos pelos quais eu estou aqui também. São os cuidados: máscara, lavagem das mãos contínua e limpeza das superfícies de maior contato. Às vezes a gente esquece de falar sobre isso. Não adianta a gente lavar as mãos se o celular que a gente toca, que a gente pega,
tá sujo, se a mesa em que a gente come tá suja, se a bancada que a gente utiliza com frequência está suja. Então, a gente está fazendo um trabalho muito grande aqui com relação a isso também, com relação às superfícies de alto contato. E com relação às fake news, gente, nossa, acredita na ciência, mesmo com todas as fake news, vê se aquela fake news tem um artigo científico embasando, se aquela fake news não, né? Se aquela notícia tem um artigo embasando, ver se existe alguma fundamentação naquilo, porque a gente está acostumado muito a consumir notícia pronta, e isso não é bom. Isso no Brasil acontece muito e não é bom. Então, resumindo, distanciamento social, máscara, lavagem das mãos, limpar as superfícies, inclusive o celular. E quando você vir alguma notícia, encontrar alguma notícia nas redes sociais, no jornal, onde for, pode até ser uma grande rede de televisão, verifica se existe embasamento científico e acredita na ciência. Enfermagem é ciência, tá? Não esqueçam disso. E nós, enquanto enfermeiros, estudantes de enfermagem, educadores, nós precisamos cada vez mais nos embasar na ciência. Um grande abraço para todos vocês. Eu espero que a gente um dia se encontre pessoalmente depois que passar tudo isso. E é isso aí. Estou à disposição de vocês.